Em um universo onde a música coreana evoluiu de baladas emotivas para produções globais, exploramos o que tornou esse grupo lendário, os desafios que os separaram e por que a sonhada reunião completa parece tão distante. O SS501 não era apenas um grupo, era uma força cultural que redefiniu o K-pop na sua era dourada. Formado pela DSP Media, o quinteto Kim Hyun-jung, Reo Young-saeng, Kim Kyu-jong, Park Jung-min e Kim Hyung-jun trouxe uma mistura única de talento vocal, dança e carisma que cativou fãs na Coreia, Japão e além. Suas músicas como Never Again e Because I'm Stupid não só dominaram as paradas, mas também tocaram corações com letras que falavam de amor e saudade. O impacto do grupo foi amplificado por sua presença em programas de variedades e dramas, como Boys Over Flowers, que transformou Hyun-jung em um ícone global. Estima-se que o SS501 vendeu mais de 1 milhão de discos, um feito impressionante para a época. Como um grupo conseguiu marcar tantas vidas em tão pouco tempo? A força do SS501 estava em sua versatilidade. Cada membro trazia algo especial. Hyun-jung com seu charme magnético, Young-saeng com vocais poderosos, Kyu-jong com sua suavidade, Jung-min com energia contagiante e Hyun-jun com um toque jovial. Juntos, eles criavam uma harmonia que parecia perfeita, tanto no palco quanto fora dele. A conexão com os fãs, conhecidos como Triple S, era mais do que musical, era emocional. Fã-clubes organizavam eventos e mantinham a chama acesa, mesmo anos após o hiato. Mas o que tornava essa conexão tão única? Era a autenticidade dos membros ou a nostalgia de uma era mais simples do K-pop? O sucesso internacional, especialmente no Japão, colocou o SS501 em um patamar raro para grupos da segunda geração. Suas turnês esgotavam ingressos, e os lançamentos solo de membros como Hyun-jung e Jung-min continuavam a atrair multidões. Essa popularidade global foi um precursor da onda Hallyu, pavimentando o caminho para grupos modernos. No entanto, essa expansão também trouxe desafios, como a pressão para manter a relevância em mercados competitivos. Como um grupo tão bem-sucedido pôde se dissolver tão rapidamente? A resposta está nas decisões que vieram em seguida. A influência do SS501 não se limitou à música. Eles inspiraram grupos de gerações futuras que citam seu estilo como referência. A habilidade de conectar com públicos internacionais abriu portas para o K-pop em mercados antes inexplorados. Mas, com o passar dos anos, os fãs começaram a perceber que o brilho do SS501 era tanto uma bênção quanto uma maldição. A fama trouxe oportunidades, mas também expectativas impossíveis. Será que a pressão por perfeição contribuiu para o que veio depois? O hiato do grupo, iniciado após a expiração dos contratos com a DSP Media, marcou o fim de uma era. Cada membro seguiu um caminho diferente, buscando espaço em uma indústria que não perdoa pausas. A decisão de não renovar com a agência foi vista como uma busca por liberdade criativa, mas também como o início de uma fragmentação. Como os fãs lidaram com essa mudança? Para muitos, o SS501 permaneceu um símbolo de união, mesmo que a realidade fosse mais complicada. Hoje, os Triple S continuam a manter viva a memória do grupo, compartilhando fotos de shows antigos e debatendo sobre o futuro. A paixão desses fãs é um testemunho do impacto duradouro do SS501, mas também levanta uma questão: pode a nostalgia superar os obstáculos que mantêm o grupo separado? A história do SS501 é um lembrete de como a música pode unir pessoas, mas também de como o tempo e as circunstâncias podem desafiar até as conexões mais fortes. Kim Hyun-jung, o rosto carismático do SS501, é uma figura que desperta tanto admiração quanto controvérsia. Como líder, ele guiava o grupo com uma presença magnética e seu papel em Boys Over Flowers o transformou em uma estrela global. Sua atuação como Yoon Ji-hoo capturou corações, mas também colocou uma pressão enorme sobre seus ombros. Após deixar a DSP Media, Hyun-jung fundou sua própria agência, Renessia, e continuou a brilhar com turnês no Japão e América do Sul. Mas como sua ascensão meteórica impactou o grupo? Sua fama trouxe benefícios, mas também desafios inesperados. As controvérsias que marcaram a carreira de Hyun-jung começaram com uma acusação de agressão física por parte de uma ex-namorada, resultando em uma multa após ele ser considerado culpado. Esse escândalo abalou sua imagem na Coreia do Sul
onde a mídia foi implacável. Apesar disso, sua base de fãs internacionais, especialmente no Japão, permaneceu leal, lotando seus shows. Como um ídolo pode manter sua popularidade após manchetes tão negativas? Para muitos Triple S, o talento e o carisma de Hyunjung superam seus erros, mas outros questionam se ele ainda pode liderar uma reunião. Outro capítulo complicado veio com uma disputa sobre a paternidade de um filho, que prolongou as batalhas legais e intensificou o escrutínio público. Esse período foi um teste de resiliência para Hyunjung, que usou sua agência para se reconectar com os fãs através de plataformas digitais. Sua determinação em continuar produzindo música e atuando mostra uma força que poucos conseguem manter sob pressão. Mas será que essas controvérsias afetaram sua relação com os outros membros? A ausência de alguns no projeto 501 sugere que sim. A vida pessoal de Hyunjung também mudou com o casamento e a paternidade, o que o levou a adotar um perfil mais reservado. Para os fãs, isso levanta perguntas. Ele está disposto a se comprometer com uma reunião completa ou sua família é agora a prioridade? Sua história reflete o desafio de equilibrar a fama com a vida pessoal, algo que muitos podem entender. Como alguém pode se recuperar de erros públicos e ainda manter a lealdade de milhares? Hyunjung parece estar tentando, mas o caminho não é fácil. Sua participação no 501, ao lado de Young Saeng e Kyujong, é um sinal de seu compromisso com o legado do SS501. No entanto, a ausência de Jungmin e Hyunjung nesse projeto gerou especulações. Será que as controvérsias de Hyunjung influenciaram a decisão de outros membros de não se juntarem? Para alguns fãs, sua presença é essencial para recapturar a magia do grupo. Para outros, é um obstáculo. A dualidade de Hyunjung, um líder talentoso com um passado complicado, é central na narrativa do SS501. Essa trajetória de Hyunjung é um espelho para muitos que enfrentam o julgamento público. Sua resiliência é inspiradora, mas também levanta questões sobre redenção. Como os fãs decidem perdoar ou não? A história de Hyunjung é um lembrete de que a fama pode ser tanto uma bênção quanto uma armadilha, e seu papel no futuro do SS501 ainda é incerto. Heo Young Saeng, com sua voz poderosa, era o coração vocal do SS501, brilhando em baladas que tocaram milhões. Suas performances em músicas como Because I'm Stupid mostraram uma emoção crua que ressoava profundamente com os fãs. Após o hiato, Young Saeng encontrou seu espaço em musicais e lançamentos solo, com showcases que provaram sua relevância contínua. Mas o que o torna tão essencial para o legado do grupo? Sua lealdade ao SS501 é inegável, mas seus esforços para reunir os membros enfrentam desafios. Young Saeng sempre foi visto como o irmão mais velho calmo do grupo, com uma personalidade gentil que facilitava a harmonia. Em entrevistas, ele expressou repetidamente seu desejo por uma reunião completa, mostrando um apego emocional ao SS501 que vai além da fama. Sua participação no Double S301 e no 501 reforça essa dedicação, mas também destaca a dificuldade de alinhar agendas. Como alguém tão comprometido enfrenta barreiras tão grandes? Sua paciência é uma lição para todos que sonham com a volta de algo querido. Seus projetos solo, especialmente em musicais, mostraram uma versatilidade que o manteve relevante. Um showcase em Tóquio, por exemplo, atraiu fãs que ainda vibram com sua voz. Essa conexão com o público é um reflexo do poder do SS501, mas também um lembrete de como o tempo mudou o cenário. Young Saeng parece ser um elo entre os membros, mas será que seu otimismo pode superar as divisões? Sua presença é um fio de esperança para os Triple S. A relação de Young Saeng com os outros membros é marcada por respeito e apoio mútuo. Ele frequentemente é descrito como um mediador, alguém que mantém a calma em meio a tensões. Sua proximidade com Kyujong, evidente no Double S301, mostra uma parceria forte, mas sua ausência de conflitos públicos também o torna uma figura neutra. Será que ele poderia ser a chave para uma reunião completa, ou sua abordagem discreta limita seu impacto? O envolvimento de Young Saeng no 5, o Wayne, é um passo em direção à revitalização do SS501, mas a ausência de 2 membros levanta questões. Será que ele acredita que uma reunião parcial pode reacender a chama, ou está apenas tentando manter o legado vivo? Para os fãs, sua dedicação é um conforto, mas também um lembrete do que falta. Como manter a esperança quando o sonho parece tão distante?
Sua história é uma metáfora para aqueles que lutam para preservar algo valioso contra todas as adversidades. Young Saeng representa a voz que nunca desiste, mas também enfrenta a realidade de um mundo que mudou. Sua jornada nos faz perguntar: até onde estamos dispostos a ir por um sonho compartilhado? Para os Triple S, ele é a prova de que o SS-501 ainda vive, mesmo que apenas em parte. Kim Kyu-jong, com sua voz suave e versatilidade, trouxe equilíbrio ao SS-501, alternando entre vocais e rap com facilidade. Sua humildade o tornou querido pelos fãs, que o veem como o coração gentil do grupo. Após o hiato, ele se dedicou a musicais e projetos solo, mantendo um perfil mais discreto que outros membros. Mas por que Kyu-jong escolheu um caminho tão reservado? Sua abordagem reflete uma busca por estabilidade ou uma relutância em enfrentar os holofotes? No SS-501, Kyu-jong era o pacificador, alguém que evitava conflitos e mantinha a harmonia. Sua relação próxima com Young Saeng e Hyun-jung foi essencial no Double S-301, onde ele mostrou sua versatilidade em performances ao vivo. Sua participação em musicais, como papéis que exigiam emoção e profundidade, revelou um talento que vai além da música. Como ele conseguiu manter a lealdade dos fãs sem buscar a fama agressivamente? Sua autenticidade é uma resposta. A ausência de Kyu-jong em manchetes polêmicas o torna uma figura estável no universo do SS-501. Para os fãs, ele é um mediador em potencial, alguém que poderia unir os membros. No entanto, sua carreira menos proeminente levanta questões. Ele está satisfeito com um papel secundário ou prefere evitar os riscos de uma reunião? Sua escolha por projetos menores sugere uma priorização da paz pessoal, algo que muitos podem admirar. No 501, Kyu-jong se junta a Hyun-jung e Young Saeng, mostrando seu compromisso com o legado do grupo. Mas sua ausência em projetos maiores com todos os membros gera especulações. Será que ele prefere evitar o drama associado a Hyun-jung ou simplesmente valoriza sua estabilidade atual? Para os Triple S, sua presença é um conforto, mas também um mistério. A história de Kyu-jong é um lembrete de que nem todos buscam os holofotes. Sua dedicação silenciosa ao SS-501 e aos fãs mostra que o impacto não depende de fama, mas de autenticidade. Como alguém tão reservado pode influenciar o futuro de um grupo tão grande? Sua jornada é uma inspiração para aqueles que valorizam a consistência acima do brilho. Para os fãs, Kyu-jong é uma figura que traz esperança, mas também frustrações. Sua participação no 501 é um passo adiante, mas a ausência de uma reunião completa deixa perguntas. Será que ele poderia ser o elo que falta, ou sua natureza discreta o mantém à margem? A resposta está no equilíbrio que ele sempre buscou. Park Jung-min, com sua energia contagiante e talento cênico, era o moodmaker do SS-501, trazendo vida a cada performance. Sua carreira solo, especialmente no Japão como Romeo e em musicais e dramas, mostrou sua versatilidade e determinação. Sua vitória em uma disputa contratual contra uma agência revelou uma força que poucos esperavam. Mas por que Jung-min optou por um caminho tão independente? Sua ausência no 501 sugere uma escolha consciente ou algo mais? No grupo, Jung-min era conhecido por sua personalidade vibrante, que equilibrava a seriedade de membros como Hyun-jung. Sua habilidade de cativar plateias, seja no palco ou em programas de variedades, o tornava indispensável. Após o hiato, ele construiu uma carreira sólida em mercados internacionais, especialmente Japão e Taiwan. Como ele conseguiu se reinventar tão bem fora do SS-501? Sua determinação é uma lição para quem busca se destacar em um campo competitivo. A disputa contratual de Jung-min contra a CNR Media foi um marco em sua carreira. Ele lutou por seus direitos e venceu, mostrando uma independência que poucos ídolos têm coragem de perseguir. Essa experiência pode ter moldado sua visão sobre o trabalho em grupo, levando-o a priorizar projetos solo. Será que sua ausência no 501 reflete um desejo de proteger sua imagem ou simplesmente um foco em sua própria jornada? Os fãs especulam, mas não há respostas claras. Sua popularidade no Japão, onde suas performances como Romeo atraíram multidões, mostra que Jung-min não precisava do SS-501 para brilhar. No entanto, sua conexão com o grupo permanece, como visto em suas declarações de respeito pelo legado do SS-501.
Como alguém tão ligado ao grupo pode escolher ficar de fora? Talvez sua independência seja uma forma de preservar sua identidade, algo que ressoa com muitos que buscam autenticidade. A ausência de Jungmin no 501 gerou debates entre os Triple S. Alguns acreditam que ele está evitando as controvérsias de Hyunjung, enquanto outros veem sua escolha como uma priorização de projetos pessoais. Sua história nos faz perguntar: até que ponto a independência pode custar laços antigos? Para Jungmin, a resposta parece estar em sua carreira solo, mas os fãs ainda sonham com seu retorno. Kim Hyung-jun, o McKnight do SS501, trouxe uma energia jovem e brincalhona que conquistou os fãs. Como vocalista, ele adicionava um toque de leveza às performances e sua carreira solo em musicais e programas de variedades mostrou sua versatilidade. Projetos como My Mother provaram que ele podia se destacar fora do grupo. Mas por que Hyunjung optou por não se juntar ao 501? Sua ausência é um mistério que intriga os Triple S. No SS501, Hyunjung era o irmão caçula querido, com uma personalidade afetuosa que o tornava próximo de todos, especialmente Kyujong. Sua participação em programas de variedades mostrava um lado carismático que complementava a dinâmica do grupo. Após o hiato, ele equilibrou música e musicais, mantendo uma carreira estável, mas sem o mesmo destaque de outros membros. Será que sua escolha por um perfil mais baixo reflete uma preferência por estabilidade? Sua trajetória é um contraste com a fama intensa de Hyunjung. A participação de Hyunjung no Double S301 foi um momento de esperança para os fãs, mostrando que ele ainda valorizava o legado do SS501. O mini-álbum Eternal 5 trouxe de volta a nostalgia, mas a ausência de Hyunjung e Jungmin deixou um vazio. Como Hyunjung lidou com essa divisão? Sua dedicação ao projeto sugere um apego ao grupo, mas sua ausência no 501 levanta perguntas sobre suas prioridades atuais. Os fãs especulam que a decisão de Hyunjung de não participar do 501 pode estar ligada a tensões não reveladas ou a um foco em projetos pessoais. Diferentemente de Hyunjung, ele evitou controvérsias, mantendo uma imagem limpa. Será que ele está protegendo sua carreira ou há algo mais por trás de sua escolha? Para os Triple S, sua ausência é uma surpresa dolorosa, mas também um lembrete de como as prioridades mudam com o tempo. A história de Hyunjung é um reflexo de como o papel de McKnight pode evoluir. Ele passou de ser o caçula brincalhão para um artista que busca seu próprio espaço. Sua jornada nos faz perguntar: o que motiva alguém a se afastar de um legado tão querido? Para muitos fãs, Hyunjung permanece uma peça essencial do quebra-cabeça do SS501, mesmo estando ausente. A formação do Double S301, com Young Saeng, Kyujong e Hyunjung, foi um momento de renovação para os Triple S. O mini-álbum Eternal 5 trouxe de volta a essência do SS501, com músicas que evocavam a nostalgia dos anos dourados. Shows lotados, especialmente no Japão, provaram que o grupo ainda tinha uma base de fãs apaixonada. Mas por que apenas 3 membros se uniram? A ausência de Hyunjung e Jungmin foi um lembrete de que a unidade completa era um desafio. O Double S301 enfrentou obstáculos semelhantes aos do SS501 original. Contratos com diferentes agências, como CI Entertainment e S+, complicaram a logística, enquanto o serviço militar de Hyunjung interrompeu os planos. Apesar disso, o trio conseguiu recapturar parte da magia do grupo com performances que emocionaram os fãs. Como eles conseguiram manter a chama acesa em um mercado tão competitivo? Sua dedicação aos triples foi crucial. A escolha de um nome diferente, já que a DSP Media detém os direitos sobre SS501, foi um obstáculo simbólico. Para alguns fãs, o Double S301 era uma nova identidade, mas para outros era um lembrete do que faltava. Será que uma subunidade pode substituir a magia do grupo original? A resposta varia entre os Triple S, com alguns celebrando o esforço e outros desejando mais. Os shows do Double S301 atraíram milhares de fãs, segundo estimativas de fã-clubes, mostrando que a demanda pelo SS501 ainda era forte. No entanto, a ausência de uma reunião completa deixou um vazio. Como os fãs lidaram com essa dualidade? Para muitos, o Double S301 foi um passo na direção certa, mas também uma prova de que o sonho completo era mais difícil do que parecia.
A história do Double S301 é uma metáfora para segundas chances. Ele mostrou que o legado do SS501 ainda vive, mas também destacou as barreiras que persistem. Será que uma subunidade pode ser suficiente? Ou os fãs continuarão esperando por mais? A paixão do trio é inspiradora, mas também levanta questões sobre o que poderia ter sido. Para os Triple S, o Double S301 foi um momento de alegria, mas também de frustração. Sua existência prova que o SS501 ainda tem relevância, mas sua limitação reforça a dificuldade de reunir todos os membros. Como manter a esperança quando o sonho parece tão distante? A resposta está na paixão dos fãs. O anúncio do 501, com Hyunjung, Young Saeng e Kyujong, reacendeu a esperança dos fãs para o 20º aniversário do SS501. A turnê mundial, começando em Seul e com planos para a Ásia e possivelmente América, promete reviver a magia do grupo. No entanto, a ausência de Youngmin e Hyunjung gerou sentimentos mistos. Será que o 501 é um passo rumo à reconciliação ou apenas uma solução parcial para um desejo maior? Confirmado pela Renécia, o projeto gerou um frenzy nas redes sociais, com fãs compartilhando teasers e expressando entusiasmo. Mas a inclusão de Hyunjung, com seu passado controverso, polarizou o fandom. Alguns celebram seu retorno, enquanto outros questionam se ele pode unir o grupo. Como os Triple S lidam com essa divisão? A resposta está nas discussões acaloradas em fóruns e redes. A ausência de Youngmin e Hyunjung alimentou especulações. Alguns acreditam que eles estão protegendo suas carreiras, evitando associação com as controvérsias de Hyunjung. Outros apontam para diferenças contratuais ou agendas pessoais. Será que esses membros ainda acreditam no SS501 ou suas prioridades mudaram? A falta de declarações oficiais deixa os fãs no escuro, mas também mantém a esperança viva. O uso do nome 501 em vez de SS501 reflete o desafio de trabalhar sem os direitos do nome original, controlado pela DSP Media. Esse detalhe simbólico distancia o projeto da identidade do grupo, mas também permite liberdade criativa. Será que os fãs aceitarão essa nova iteração ou continuarão sonhando com o grupo completo? O sucesso da turnê será decisivo. O 501 é uma mistura de esperança e frustração. Para muitos, é uma chance de reviver a nostalgia, mas também um lembrete do que falta. Como os fãs equilibram essas emoções? A turnê pode ser um sucesso comercial, mas sua capacidade de unir o fandom é incerta. A história do SS501 continua sendo escrita, mas com capítulos incompletos. Essa nova fase nos faz refletir sobre o poder da nostalgia. O 501 pode ser um marco, mas também levanta a questão: até quando os fãs esperarão por uma reunião completa? Para os Triple S, cada passo é uma vitória, mas também um desafio para manter a fé. A maior barreira para a reunião do SS501 é o labirinto de contratos com diferentes agências. Após deixarem a DSP Media, os membros assinaram com empresas como Key East, B2M, CI Entertainment e S+, cada uma com suas próprias prioridades. Essa fragmentação tornou a coordenação de projetos conjuntos quase impossível. Como um grupo tão unido pode ser tão dividido por decisões comerciais? A resposta está na complexidade da indústria do K-pop. A DSP Media, que ainda detém os direitos do nome SS501, é um obstáculo significativo. Sem permissão da agência, os membros não podem usar o nome original, forçando a criação de subunidades como Double S301 e 501. Essa limitação não é apenas prática, mas também emocional, já que o nome SS501 carrega o peso do legado do grupo. Será que a DSP Media poderia ceder, ou seu controle é um bloqueio permanente? As experiências de outros grupos, como GOT7, que negociaram sua independência, mostram que é possível superar barreiras contratuais. No entanto, o SS501 enfrenta um cenário mais complicado, com membros em agências distintas e sem uma liderança centralizada. Como alinhar interesses tão diversos? A história de Hyunjung, que fundou sua própria agência, é um exemplo de busca por liberdade, mas também de isolamento. O impacto dos contratos vai além da logística. Ele afeta a percepção dos fãs, que frequentemente criticam a DSP Media por não facilitar uma reunião. Comparações com outros grupos, como Kara, que enfrentaram problemas semelhantes com a DSP, alimentam a frustração.
Será que os membros poderiam negociar um acordo ou suas carreiras solo são agora mais importantes? Essa situação é um reflexo de como a indústria do K-pop pode tanto criar quanto destruir sonhos. Para os fãs, é frustrante ver um grupo tão talentoso limitado por questões burocráticas. Como os Triple S podem influenciar esse cenário? Sua pressão nas redes sociais é poderosa, mas suficiente para mudar o jogo? A história dos contratos do SS Sin 101 é uma lição sobre as complexidades da fama. Ela nos faz perguntar: até que ponto estamos dispostos a lutar por algo que amamos, mesmo contra forças maiores? Para os fãs, a esperança de uma reunião é um teste de paciência e paixão. O SS 501 é mais do que um grupo. É um símbolo de nostalgia, paixão e sonhos que resistem ao tempo. Mas sua jornada rumo à reconciliação está cheia de obstáculos, de contratos a controvérsias. Enquanto o Five e o One oferecem uma faísca de esperança, os fãs continuam sonhando com a magia dos 5 membros juntos. Será que esse sonho se tornará realidade? Deixe seus pensamentos nos comentários, curta e se inscreva para mais histórias emocionantes do K-pop e não perca o vídeo ao lado sobre outros retornos épicos que marcaram época.